Olá a todos. A gente está dando início aqui, então, a um trabalho, né, de entrevista com figuras importantes ligadas ao agronegócio. Neste ano, um ano de eleição, e nada melhor do que a gente começar, então, com ele, né, que é um grande defensor do homem do campo. A gente vai bater um papo aqui hoje com o deputado estadual Frederico Dávila, ele que é de São Paulo, faz parte do PL e é também produtor rural, além de já ter passado aí como assessor especial do governo do estado de São Paulo, conselheiro e diretor da Sociedade Rural Brasileira e também vice-presidente da AproSoja Brasil. A gente vai bater um papo aqui de forma bem resumida, considerando, né, esses atuais cenários que a gente vive hoje e discutir um pouco, então, sobre expectativa do Plano Safra, que está chegando o momento do anúncio, aí, o Plano Safra 22-23. Vamos falar um pouco sobre o papel do governo na busca por soluções em relação à demanda de fertilizantes, que é um dos principais entraves hoje que gira em torno da próxima safra. Vamos falar também sobre a posse e porte de arma dentro do meio do agronegócio e a segurança no campo, e também dentro desse cenário do agronegócio, né, cada vez mais importante para a economia do país, a gente vai saber, então, quais são aí os próximos projetos e as bandeiras que o deputado vem defendendo aí junto aos seus colegas de classe. Deputado, grande prazer em receber, falo em nome de toda a equipe do Compre Rural. Espero que essa seja a primeira de muitas das nossas entrevistas aqui para poder discutir e falar um pouco sobre algo que as duas partes defendem, cada um dentro da sua esfera, que é realmente o agronegócio em si. Deputado? Agradeço aí a oportunidade e estamos à disposição aqui do Compre Rural. Só uma correçãozinha, eu fui vice-presidente da AproSoja São Paulo. Deputado, vamos falar então, né, um pouquinho sobre o Plano Safra, esse, né, que é uma das principais linhas de crédito de apoio ao agronegócio, e essa expectativa que gira sempre nesse mês de maio e junho, são 2 meses aí de fechamento de decisões que acabam impactando ao longo de toda uma safra, ao longo de todo um período produtivo dentro do país. No dia de ontem, né, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, ele disse, né, durante uma coletiva, de que a equipe econômica, né, tá ali participando dessas negociações junto ao Ministério da Agricultura, e que pelo menos aí ele espera que cerca de 300 bilhões sejam então entregues e disponibilizados, né, com mais 22 bilhões para equalização dessa taxa de juros, que é um dos assuntos que mais se discute nesse momento por conta das crises que a pandemia do Covid-19 trouxe em anos anteriores, e agora a gente acaba sentindo um pouco desse reflexo. Lembrando que esse valor de 300 bilhões ele seria cerca de 22% maior do que o Plano Safra, né, 21-22, e que, segundo um ministro, esse aumento ele há essa necessidade por conta de preço de todos os insumos, de todas as coisas acabaram subindo durante esse período também. E aí a gente inicia, então, diante desse breve comentário, e aí a gente queria saber qual que é a visão, né, do deputado de um valor que você expressa como sendo satisfatório para atender o homem do campo, dentro, né, e também dentro do que vem sendo costurado aí nesse momento para esse lançamento do Plano Safra, qual que é a sua expectativa diante do que você tem escutado, diante do que vem sendo discutido aí nas mesas? Tiago, por mais que esse Plano Safra venha a ter esse incremento de 22%, ainda assim está aquém das necessidades. E eu ainda ouso mais um pouco dizer que o que eu ouvi como sendo um valor que deveria ser encaminhado é 330 bilhões de reais. Mas, se a gente for ver, não a inflação como um todo, mas a inflação dos insumos que nós tivemos de um ano para cá, da safra passada para cá, creio eu que o valor ideal seria exatamente o dobro daquele que foi
oferecido no ano passado, que, se eu não me engano, foi da ordem de 247 bilhões de reais. Então, o ideal seria um valor aí de aproximadamente 450 a 500 bilhões de reais, né? Seria o valor ideal, porque você sabe melhor do que eu, vocês estão aí no dia a dia dessa coleta de dados do nosso setor, e você sabe que tem diversos insumos que mais do que duplicaram, né? Tem insumos aí que triplicaram, quadruplicaram, né? Como é o caso do glifosato, por exemplo, né? Nós já temos aí, de um ano para cá, 1 ano e 2 meses para cá, casos aí do glifosato ter quadruplicado, além de outros produtos, como, por exemplo, cloreto de potássio, que foi triplicado, né, de um ano para cá. Então, nós temos aí uma situação bastante complicada no que diz respeito à questão dos custos que o produtor rural vai ter para implementar essa safra 22-23. Então, os 320 bilhões de reais, 330 bilhões de reais, que é o número que eu ouvi, que se deseja oferecer ao produtor rural, ainda assim, por mais que 20 e poucos por cento, 22, né, por cento maior do que o ano anterior, ainda assim não é suficiente para compensar esse aumento exponencial dos insumos que são utilizados pelos produtores. A gente realizou uma pesquisa, tá, deputado, no dia de ontem, justamente com o público, né, do nosso portal e o público aí do agronegócio, e realmente a gente vê uma expectativa que gira em torno desse plano safra realmente ser superior, né? Cerca de 88% das pessoas que participaram da pesquisa aí, eles acreditam realmente que esse deve ser superior ao ano passado, mas justamente o que você colocou, que é de ficar aquém aí ainda do que seria realmente necessário, mas a gente também entende que o país como um todo, a economia global, ela passa por uma certa dificuldade e não seria, não é por falta de vontade, né, que a gente vê da equipe econômica de fornecer esse crédito superior, mas sim por uma dificuldade global aí de conseguir colocar isso realmente em prática, né? E dentro desse aí, desse assunto ainda do Plano Safra, deputado, você acredita que esse aumento, né, do valor do Plano Safra seja realmente o caminho para a continuidade do crescimento do setor, ou você acredita que o crédito privado também ele deva entrar aí no próximo ano como algo que vai impactar positivamente nessa próxima safra? Tiago, o crédito privado é um escândalo verdadeiro. Por quê? Porque quando nós tínhamos a Selic na faixa de 2,5%, 3,5%, né, 4,5%, e cobrava-se 7,5%, 8%, até 8,5% de juros, ninguém falava absolutamente nada, porque os bancos estavam ganhando aí na faixa de 4% a 5%, 5%, ou seja, estavam quase o triplo, né, da Selic que eles estavam ganhando. Na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, estavam aí com 4%. Na melhor das hipóteses, nós vimos aí até 6% de taxa real de juros, né? Aí agora, o show de horror que nós temos visto é você procurar crédito no banco hoje, seja ele público ou privado, e lá você encontrar taxas 12, 13, 14, até 15% ao ano. O que é, praticamente, isso aí não é mais empréstimo, isso aí é agiotagem, né? Na minha opinião. Então, o produtor rural não pode conviver com esse tipo de taxa de juros. É o que eu falei de forma bastante enfática para o presidente Bolsonaro, por diversas vezes já. Ele está bastante ciente dessa situação, receptivo com essa situação. Ele sabe que é impraticável para o produtor pagar uma taxa de juro
dessa magnitude, porque é contraproducente, vamos dizer assim, a atividade não paga esse tipo de custo financeiro, né? Então, nós não podemos também, apesar de integrantes lá do Ministério da Economia serem até solícitos às nossas demandas, né? Nós temos que parar. O Brasil é a principal potência agrícola mundial hoje, né? Sem o Brasil, são 800 milhões de pessoas que ficam sem comer ao redor do mundo. Já estou excluindo os 200 milhões de brasileiros. Então, a gente não pode, o nosso setor não pode mais ficar dependendo de todo ano o ministro ou a ministra da Agricultura ficar numa situação de praticamente de mendicância perante o Ministério da Economia para destinar recursos para fazer equalização de taxa. O que eu defendo é que o Ministério da Agricultura tenha um orçamento fixo, né? Um orçamento fixo de gestão própria e que se crie a cada plano safra, que se recolha um percentual de cada empréstimo, para que se crie um fundo do Ministério da Agricultura, dele próprio, para fazer a equalização de taxas, tá certo? Porque o que não pode acontecer é isso que nós vimos aí em um pouco mais de 1 ano e meio. A gente sai de uma realidade, de uma Selic de 2,5% para uma Selic de 12%. Enquanto estava confortável para os bancos, eles não falavam nada, porque também não era do interesse deles, né? Que eles estavam ganhando muito bem, obrigado. E aí, agora, quando o produtor precisa de recursos equalizados, não digo nem equalizado, né, Tiago? Ele precisa de recursos adequados para a sua atividade, você chega lá e encontra um juro de agiotagem. Então, por isso que eu defendo que o Ministério da Agricultura tem que ter um fundo, tem que ter um orçamento próprio, de modo que regule essa equalização de taxas, esse fornecimento de crédito, de modo que, em épocas melhores, muito que bem, né? Você tem uma taxa que a agricultura consiga pagar, e em épocas piores, o produtor não fique à mercê de uma situação dessa como está agora aí. Hoje, se você quiser contratar qualquer operação, você não consegue contratar a menos de 12,5%, 13%, 14%, de jeito nenhum. Eu vi gente pagar até 15% ao ano de taxa de juros. Qualquer taxa de 2 dígitos para o nosso setor é impraticável, você sabe disso. Aí tem gente que fala, mas agora está remunerando. Realmente, agora está remunerando, mas essa safra que nós vamos colocar no chão agora, a 22, 23, esse tipo de custo financeiro não se paga. A gente sabe muito bem que não se paga. Então, o produtor ele vai estar queimando gordura de safras anteriores, mas, na verdade, se você for avaliar, financeiramente não tem o menor interesse, né? Não tem o menor cabimento você ter esse Não existe viabilidade, né, deputado? É completamente inviável, né? Então, você praticamente obriga o produtor a pegar... Você não tem outra alternativa de acesso a crédito. Ou você pega nesse valor ou você fica sem nada. E você sabe que essa época, principalmente para nós aqui no centro-sul do Brasil e também aí em Goiás, você sabe que tem regiões aí que fazem culturas intermediárias, né? Que eu digo intermediárias são entre as grandes safras de verão. Então, planta trigo, planta feijão, planta milho segunda safra, e querendo ou não, você tem custo dessas atividades, né? Então, a gente não pode... O Brasil também tem que parar com esse negócio de plano safra anunciado de 1 em 1 ano, né? Nós teríamos que ter, pode até anunciar de 1 em 1 ano, mas nós temos que ter uma reavaliação ao fim da safra de verão, porque se for uma safra cheia, onde os produtores tiveram
uma boa renda, etc., a necessidade de crédito para a segunda safra, para a safra de inverno, diminui. Se foi uma safra como a do ano passado, com seca, quebra de produção, intempéries climáticas como geadas, como eu disse, falta de chuva ou outra coisa do tipo, ou como tivemos em outros anos aí, problema com preços, você tem que ter uma oferta maior de crédito nessa segunda época, né? Nessa segunda safra do Brasil. Então, o plano safra, muito bem, pode ser anunciado uma vez por ano, mas tem que ter uma reavaliação ao fim da safra de verão para ver o que vai ser proporcionado na segunda safra. Afinal de contas, o Brasil agora, com tecnologia da Embrapa, da Biotrigo, enfim, de entidades pesquisadoras aí, está querendo transformar o Brasil em autossuficiente em trigo, coisa que não é, né? Hoje nós importamos praticamente 45% da necessidade de trigo de fora. Para a gente fazer isso, precisa de crédito adequado para que o produtor tenha interesse, né, em implantar uma cultura de inverno, uma cultura intermediária, para que o Brasil amanhã se torne autossuficiente nesse quesito aí que nós estamos falando do trigo. O que a gente observa, né, deputado, é que não, o problema, na verdade, né, ele não é em anunciar ou não o valor do Plano Safra, né? Mas, historicamente, quando você pega a evolução da própria agricultura, você vê que muita coisa mudou desde que foi firmada essa metodologia de anunciar Plano Safra final de junho, começar a crédito em julho. Você tem hoje uma demanda de compra de insumos, de planejamento de safra, de pré-safra, né? Que mudou completamente ao longo dos últimos anos, né? Então, assim, você vê que a própria demanda do agricultor ele está completamente diferente, né? A demanda, né, Tiago, ela é ininterrupta, né? Por quê? Né? De novo, né? Vamos lá, vamos chamar a atenção aí para o que é a realidade brasileira hoje. Hoje, praticamente, não tem região do Brasil, tem algumas que não tem segunda safra, né? Mas a maioria tem segunda safra. Ou é algodão, ou é milho safrinha, ou é trigo, ou é feijão, ou é pastagem, né? Para engordar gado na área que era soja, e vai engordar gado no inverno. Temos áreas irrigadas aí em Goiás, em torno de Brasília, polos irrigados bastante fortes, Unai, Paracatu, por exemplo, Paranapanema, no sudoeste paulista. Enfim, dificilmente você tem uma interrupção de demanda de recursos para a agricultura no Brasil nos dias atuais. Então, a gente não pode continuar tratando o crédito rural como se fosse na década de 90. Não precisa ir longe. No começo da década de 2000, né, na década passada, olha o que evoluiu hoje a agricultura com variedades de soja, de milho, que vamos chamar das grandes culturas, né, do sorgo, do algodão, que hoje permitem você fazer com segurança as duas safras, né? Alguns lugares até 2,5, né? Lugares irrigados aí. Ali em Minas Gerais tem muita área irrigada, como eu falei, as áreas irrigadas aqui, Paracatu e Unai, aí o entorno de Brasília, o sul e sudoeste de Goiás. Então, você tem essa realidade, e essa realidade precisa ser entendida pelo poder público, que não para a demanda de recursos. E outra coisa muito importante, que a gente tem visto aí, é o uso, ainda mais agora, né? O uso racional de fertilizantes, para você racionalizar no fertilizante e ter a eficiência que o fertilizante deveria se propor, né? Tem muito lugar que falta o básico, tem muito lugar que falta calcário, que é o item básico. Então, você sabe que uma terra com mais acidez, ela disponibiliza menos fósforo. Então, não adianta você ficar descarregando lá uma carreta de
fertilizante num determinado lugar se você não corrige a acidez do seu solo. Então, tem lugares que precisam de investimentos básicos, que precisam de uma demanda de capital intermediária entre safras, que não necessariamente é inerente à safra que nós estamos falando, mas inerente à produtividade, ao conjunto de safras que aquela área produz. Já entrando aí no próximo assunto, falando de fertilizante, né? E quando a gente fala dessa demanda contínua de insumos, né? A gente tem o problema da grande dependência que o Brasil criou de alguns insumos, insumos esses que às vezes demoram cerca de 60 a 90 dias aí, só no período de transporte marítimo para que seja disponibilizado aqui dentro do país, né? E falando então de fertilizante, deputado, a gente sabe, né, que essa questão é de grande importância para o setor agropecuário do país e do mundo, né, de forma geral. Sendo assim, a gente a gente viu que governos anteriores acabaram desestimulando, né, as próprias indústrias internas aqui, além daquela burocracia ambiental ali que acaba atrasando o setor hoje no Brasil, criando então essa dependência de cerca de 85% do que é consumido de fertilizante, né? A gente costuma escutar em algumas rodas aí de agricultores, pecuaristas falando que foi um dos grandes tiros no pé, né, que os governos anteriores aí acabaram dando ao hibernar e acabar dificultando algumas licenças de indústrias importantes dentro do nosso próprio país, algo que foi sempre apresentado de forma diferente pelo governo Bolsonaro, né, pela ex-ministra Tereza Cristina, pelo atual ministro Marcos Montes. A gente vê um grande diferencial desde o início, mesmo antes de se falar de guerra na Ucrânia, de invasão de Rússia, já existia essa maior preocupação em torno desse quesito, né, que, querendo ou não, é um quesito de segurança alimentar. E a gente vê, então, aí hoje o Ministério da Agricultura, junto, né, com Relações Exteriores, Ministério da Economia, costurando novos acordos com outros países, diversificando a sua fonte de compras desses insumos. E dentro disso, né, deputado, você acredita, né, que o país ele esteja tomando um novo caminho para essa menor dependência? A gente viu aí anúncios importantes, né, por parte do governo, principalmente falando em fertilizante, né? Tem o Fert Brasil, em parceria com a Embrapa, que está rodando aí, ajudando mais de 20 mil produtores à expectativa, e saber também, né, dentro aí da sua esfera de alcance, qual que é o papel que esse governo de São Paulo, esse atual governo de São Paulo, tem feito para mitigar aí os efeitos, né, dessa crise dos fertilizantes, como alguns gostam de colocar. Primeiro, o Brasil dependente aí 94% do cloreto de potássio, né? Importações. P2O5, que é o fósforo, aproximadamente quase 70%, né? De fora. Queria até cumprimentar aqui o ministro Marcos Montes pela disposição e pelo sucesso que teve agora na sua viagem ao Marrocos, em fechar um acordo lá com a maior produtora de fósforo do mundo, né, que é a OCP. E dizer que foi muito interessante para o Brasil. Você veja, antes, os ministros, né, que estavam não só na agricultura, mas a política em geral do Brasil, não estavam preocupados com o Brasil. Estavam, como você falou, a questão da desindustrialização. O Brasil não foi desindustrializado só na questão dos fertilizantes, foi desindustrializado de tudo, né? Tudo foi sendo feito contra a indústria brasileira e muito desses produtos foram ser fabricados na China, né? Ou em outros lugares mais interessantes financeiramente. Então, você vê que até as multinacionais alemãs, suíças, israelenses, japonesas, que são as maiores detentoras dos princípios ativos dos produtos que nós usamos no dia a dia na nossa agricultura, foram também fabricar as suas moléculas na China ou em países daquela região,
que forneciam condições de custo melhor, né? Porque, na verdade, é muito fácil, né, você comparar, é muito fácil você optar, né, comparando o custo de um regime de trabalho como o nosso, como o suíço, o israelense, o japonês, o canadense, ou qualquer outro desses lugares onde são as sedes dessas empresas, com um regime de semi-escravidão que é na China. Então, é óbvio que o custo de manufatura na China ou naqueles países ali de entorno, né, Vietnã, Laos, Camboja, enfim, aqueles lugares ali, vai ser inferior, porque as pessoas não têm os mesmos direitos trabalhistas, questão de horas por semana, sindicato nem existe num lugar desse, né? Custo de energia. Então, é óbvio, né, que você não pode comparar o custo de produção que foi oferecido por lugares como a China, por exemplo, com outros lugares. E o que aconteceu? Nós criamos uma dependência absurda desses lugares, principalmente da China, para os produtos que nós utilizamos, e agora nós estamos pagando o pato, como diz o ditado popular, não só na questão dos fertilizantes, dos defensivos, mas em tudo, desde chip de computador, tela, vamos dizer, as commodities eletroeletrônicas, né, que não são propriamente o desenvolvimento dos softwares ou dos hardwares, né, vamos dizer, é a produção em massa de alguma ideia que já foi estabelecida, feitas ali naquela região. E aí agora o mundo volta, o mundo ocidental volta para que se produzam os produtos e aqueles bens de necessidade, não só para a agricultura, mas de tudo, nos seus próprios ambientes geográficos, né? Como no caso dos Estados Unidos, a Europa. Então, o mundo está pagando o pato, porque agora, durante esses 25 anos de desindustrialização que nós sofremos aqui no Brasil de forma muito veemente e que nós observamos que aconteceu nos Estados Unidos também no final, aí, durante a década dos anos 2000, onde muitas indústrias americanas foram para a China para produzir os seus produtos lá na China com custo bastante inferior, e também outros países, né? Onde não existe nem sequer 10% das exigências trabalhistas, previdenciárias, sociais, etc., que existe na China, por exemplo. Então, agora nós estamos pagando o pato. Agora, queria também agradecer e cumprimentar o presidente Bolsonaro pela sua coragem, 2 semanas antes da guerra da Ucrânia, dele ter dito que ele ia viajar para lá para garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo, que depende da nossa atividade agrícola para que possa se vestir, se alimentar, se medicar. Afinal de contas, você sabe que o agro está presente na nossa vida, você sabe porque você é do ramo, mas as populações urbanas não sabem, né? Que o agro está presente da hora que a pessoa acorda, antes dela tomar o café da manhã até a hora que ela vai dormir. Então, a roupa de cama dela é do agro, a pasta de dente dela é do agro, o shampoo é do agro, o sabonete é do agro, a escova que passa no cabelo é do agro. Então, tudo, a cama que ela está deitada, provavelmente é madeira de reflorestamento, é do agro. Então, a pessoa, do acordar ao dormir, ela está linkada no agro. E o presidente Bolsonaro, que eu já tinha conversado bastante com ele a respeito dessa nossa dependência de cloreto de potássio, e eu também alertei ele uma coisa que ele já sabia, eu queria também cumprimentar aqui o Almirante Rocha, que está fazendo o Plano Nacional de Fertilizantes, quer dizer, está concebido já o Plano Nacional de Fertilizantes, mas você explorar uma mina de potássio que nem no caso de Altazes, digamos que amanhã o Ministério do Meio Ambiente e toda aquela trupe que está lá dentro seja colocada num foguete da NASA e vai parar lá em Marte, né? Lógico que não todos, né? Mas a grande maioria que foi acumulada ali ao longo de governos sociais-democratas e socialistas, né? Eu queria até cumprimentar o ministro Joaquim Leite, que é um grande amigo meu, mas dizer que
o que o Ministério do Meio Ambiente, nas mãos dos governos anteriores, atrasou o desenvolvimento do Brasil, hoje, por mais que se tenha todas as licenças ambientais para se explorar a mina de potássio lá em Autazes, que, segundo consta, é gigantesca, não é igual você comprar uma geladeira, chega em casa, coloca na tomada e ela começa a funcionar. Você começar uma mina lá em Autazes, pelo que me falaram, para você começar a exploração lá, é coisa de 3 anos, né? Se você tiver autorização hoje e tiver a capacidade dos investimentos necessários para você botar a mina para funcionar hoje. Então, não é do dia para a noite. As indústrias de nitrogenados, como você disse, foram canibalizadas pelos governos do PT e também os anteriores. Para você ter uma ideia, a social-democracia e o socialismo, a diferença é só a temperatura do fogo do inferno, né? Um é um pouco mais fresco, o outro é um pouco mais quente, mas é a mesma coisa. Os dois vão cozinhar a população. Então, hoje, graças a Deus, nós temos lá aquela planta em Mato Grosso do Sul, que a ministra Tereza Cristina, ao final do seu mandato, conseguiu vender lá para uma empresa russa, né, que vai botar a indústria para funcionar, e nós precisamos ter capacidade industrial instalada no Brasil, não só de fertilizantes, mas também de defensivos agrícolas. Agora, como que a gente vai conseguir isso? Primeira coisa, segurança jurídica. Segundo, não dá para a gente ter esse manicômio tributário, que você espanta qualquer investidor de fora, associado ao custo de energia elevadíssimo, a um custo trabalhista fora de propósito e, ainda por cima, com uma regulação estatal totalmente... é uma caixa de Pandora, né? Você não sabe o que você vai encontrar. Para você registrar defensivo, é Anvisa, é Ministério da Saúde, é Ministério da Agricultura, é uma coisa absurda, né? Para você... Então, não dá para você imaginar que você vai conseguir trazer para cá, estimular com que se produza aqui com esses fatores que eu coloquei. Então, por que na China é interessante? Não existe sindicato, não existe CLT, não existe direito trabalhista, não existe absolutamente nada disso. O custo de energia é um custo bastante mais baixo em relação ao que nós temos aqui no Brasil. Nós não precisa ir longe, nós vamos aqui no Paraguai, aqui do lado, o custo de energia comparado com o custo de energia no Brasil é absolutamente ridículo, né? E engraçado que é feito na própria usina de Itaipu binacional. Então, por que para o paraguaio é oferecido um valor e para nós é oferecido outro valor? Porque os impostos são absurdos. Nós vimos aí recentemente, acho que foi essa semana, se eu não me engano, essa semana, nós vimos um partido aí que se chama de Novo, né? Que diz que é Partido Novo, que vamos mudar tudo, vamos fazer tudo diferente, votando com o PSOL, com o PT, com Cidadania, com o PV, com partidos de esquerda, contra a redução do ICMS. Aonde que está o novo nessa história? Quer dizer que o novo, qual que é o novo? O novo é só a cor, o novo é só o número. Sistematicamente contra o presidente Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, e para eles estão um pouco se lixando de, se necessário for, votar contra o Brasil, que é o que eles estão fazendo. Então, você veja quanta gente, Tiago, trabalha contra o produtor rural brasileiro 24 horas por dia, e também uns que se dizem amigos do produtor rural. E, para finalizar a resposta à sua pergunta aqui do Estado de São Paulo, eu vi aqui na Assembleia Legislativa deputados que se diziam defensores do produtor rural, na hora de votar o 529, que foi o projeto de lei que aumentou o ICMS para tudo e mais um pouco, votaram contra o produtor rural e contra o consumidor final. Por quê? Você sabe tão bem quanto eu que 60% das indústrias de insumos agrícolas do Brasil está aqui no estado de São Paulo, região de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, enfim.
e que esses produtos que são fabricados aqui são vendidos aí para o seu estado, para Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, o governador João Dória e o governo regido pelo ex-governador e ex-candidato a presidente João Dória, que se dizia amigo do setor rural, fez de tudo para aumentar os custos dos defensivos e dos fertilizantes durante a pandemia e afetou os outros estados da federação, porque esses produtos que antes saíam daqui sem tributação, agora saem daqui tributados. A gente vê um verdadeiro... a verdadeira insatisfação, né, quando a gente fala em relação ao governo de São Paulo, ao atual governo de São Paulo, ela é generalizada dentro do meio agropecuário e se expande aí até para as zonas urbanas também. A gente vê um grande descaso, né, uma bandeira que foi levantada, né, durante as eleições e etc., e simplesmente depois a gente viu uma verdadeira, desculpa a palavra, mas uma lambança que foi feita aí dentro do estado de São Paulo. Eu sou mais veemente nessas afirmações, porque até eu fui enganado, né? E depois eu pegar colegas aqui da Assembleia, eu sou novato aqui, né? Eu peguei colegas aqui da Assembleia com 6, 7 mandatos, né? Que também foram enganados, né? Então você imagina que perfil ardiloso esse rapaz não tinha. Mas, felizmente, como diz o Roque Santeiro, a novela do Roque Santeiro, né? A história do Roque Santeiro, o que foi sem nunca ter sido. Então ele achou que ia ser presidente da República, mas nem candidato não foi. Deputado, e ainda falando, né, sobre essa questão, justamente, você chegou a comentar um pouco durante a sua fala, a gente viu realmente isso, um grande diferencial que foi do presidente Bolsonaro frente, né, a essa questão, que de forma extremamente rápida e diplomática, né, como muitos gostam de dizer que ele não é, mas ele se mostrou um excelentíssimo diplomata nesse quesito, que atuando junto, né, tanto da Rússia, Canadá, outros importantes fornecedores de insumos, de fertilizantes do país, ele conseguiu aí mesmo nesse momento delicado de invasão da Ucrânia pela Rússia e etc., garantir, né, o embarque, envio de insumo o envio desses insumos ao país. Qual é, na sua opinião, né, por que de grande parte da mídia não informar sobre o assunto, né? A gente vê aí filas de navios para descarregar o insumo nos portos brasileiros, outros tantos que ainda estão em transporte chegando ao país, e onde, segundo o próprio relato dos portos brasileiros, a grande dificuldade hoje em relação ao fertilizante está na armazenagem. Então, eles não estão descarregando, não é por falta de insumo, na verdade, eles estão atrasando o descarregamento desses insumos porque não tem aonde ser armazenado o insumo. Então, é preciso que ele comece a escoar agora com esse pré-safra, né, 22, 23, para que esses novos, então, comecem a entrar no país. E a gente vê a mídia extremamente, a grande mídia, calada perante essas coisas, esses assuntos, mostrando dados irreais aí no que diz respeito ao assunto. Ô, Tiago, o presidente Bolsonaro, se ele amanhã anunciar que ele descobriu a cura da AIDS, a mídia não vai anunciar. Esquece, né? Esquece. Então, essa boa vontade aí não vai aparecer em lugar nenhum. Uma coisa que eu queria colocar aqui, que é importante para que os produtores saibam, é que o presidente Bolsonaro e a ministra Tereza, nos estertores lá do seu mandato ali à frente do Ministério da Agricultura, eles fizeram um ofício endereçado ao OMC e à FAO, pedindo para que se exclua os fertilizantes das sanções contra determinados países, como é o caso da Bielorrússia e da Rússia. Por quê? Porque fertilizante é item de segurança alimentar mundial, né? Então, não pode ser passível de sanção um item que, apesar de estar num lugar que eventualmente esteja sofrendo uma sanção econômica,
seja passível desse tipo de medida, porque vai prejudicar todo mundo, né, em vários setores, né? Porque você tem que lembrar, como eu acabei de falar aqui, o agro está presente na nossa vida desde as primeiras horas do dia. Você imagina a questão da vestimenta. O algodão, ele precisa de NPK, tal qual precisa a soja. Então, o algodão é usado em hospital para fazer higiene de neném, de criança, de bebê, de recém-nascido. Quantas arrobas de algodão são utilizadas diariamente no mundo só para questão de saúde, né? Independente da questão da vestimenta em si. Então, esse é um item, né? Então, a gente vai, por conta de fazer uma sanção contra a Bielorrússia ou a Rússia, você vai castigar o resto da população mundial porque a natureza não deu aquele mineral de presente para aquele local. Deus foi muito sábio, né? Deu um pouco de cada coisa para cada um. E para o Brasil deu tudo, ou quase tudo, né? Nós temos terra, clima, único continente, único país nos trópicos que tem a capacidade de ter 2 safras por ano. Se você pegar o relativo nosso na África, você vai ver que tem muita região desértica. Então, o que nós não temos aqui? Muito pouca coisa. E muita coisa nós não temos porque órgãos ambientais e entidades e ONGs e governos socialistas, ao longo dos últimos 25 anos, pelo menos, impediram com que nós explorássemos as riquezas naturais daqui. O presidente Bolsonaro, acho que não fez nem 5% do que ele queria no que diz respeito à exploração das riquezas minerais do Brasil. Na verdade, justamente isso que você falou, né? Deus foi muito sábio e a gente recebeu tantas bênçãos, mas recebeu um código ambiental que precisa ser revisto urgentemente, porque esse aí é muito antigo, já passou da hora de ser refeito diante, né, das atuais conjunturas que a gente vem vivendo. E dando continuidade, deputado, em relação aos nossos temas ditos por outras pessoas como polêmicos, a gente falar então um pouquinho sobre a posse e o porte de armas aí e a segurança no campo, né? A gente tem visto, né, que os números de homicídios violentos aí, as mortes violentas, elas tiveram uma grande queda desde que o presidente Bolsonaro assumiu o poder. Só para se ter ideia, né, apenas nesse primeiro trimestre de 2022, a gente já teve um recuo de cerca de 0,6 mil mortes apenas no primeiro trimestre. A gente vem, em 2021, tendo uma queda de 7% no número de mortes violentas. Então, em um momento em que a posse de arma e o porte ela foi facilitada à população, a população está cada vez mais tendo acesso a essa arma de fogo. E a gente vê um recuo nesses números, né, de mortes violentas e etc. Muitos ainda continuam a criticar essa medida, muitos ainda continuam a colocar isso como algo ruim, né? Então, em um ano, né, como é esse ano de eleição, né, acabam trazendo algumas questões à tona e com certeza essa vai ser uma das grandes bandeiras que vai ser levantada contra o próprio presidente e que vai ser jogado aí na mídia. Você acredita que o país possa sofrer um retrocesso? Você acha que a gente corre um risco, caso ocorra essa mudança no Poder Executivo, da gente ter uma nova campanha do desarmamento, do produtor rural perder essa grande conquista que ele teve, né, que foi ter direito ao posse de arma dentro de todo o seu território, da sua propriedade ali? Você acha que a gente corre esse risco de ter essa nova campanha do desarmamento? Bom, o próprio plebiscito de 2005 não foi respeitado, né? Porque a população decidiu uma coisa, o governo fez outra e não respeitou. Deu, como diz no jargão popular, deu uma banana para a população, né? E ainda o que fez aquelas campanhas de desarmamento, né? Onde as pessoas foram entregar armas
nas delegacias de Polícia Federal, enfim, em localidades lá. É a medida mais conhecida dos países socialistas e comunistas o desarmamento, né? Também a Alemanha nazista, que o pessoal insiste em falar que é de direita, não tem de direita coisa nenhuma. Partido único, desarmamento, controle estatal dos meios de produção, é exatamente a mesma coisa que o socialismo. Então, é óbvio que se esse pessoal volta ao poder, eles vão fazer exatamente o que eles já fizeram, né? Ou no passado, ou aqui mesmo no Brasil. Por isso, eu sempre estimulo a todos que tiverem condição e que quiserem, obviamente, a que se armem, né? Se armem porque o Brasil ainda, a arma é cara ainda, a aquisição é burocrática, o porte é quase impossível, é muito difícil você ter o porte hoje em dia no Brasil, o porte federal. Inclusive, eu defendo que o porte volte a ser concedido pelas polícias civis dos estados, como era até a década de 2000, né? O porte era concedido pelas polícias civis dos estados, né? E ainda armas e munições no Brasil são muito caras, né? Então, você vai para os Estados Unidos, você vai em estados lá, estados como o Texas, como a Geórgia, como a Flórida, que são estados onde você tem uma facilidade na aquisição de armas. Obviamente que é feita uma consulta no seu RG, no seu número de identificação local, e se você não tiver nenhum antecedente criminal, você vai ter o acesso à arma. E essa questão do porte de arma, eu acho uma coisa assim meio absurda no que diz respeito às medidas, vamos dizer, as exigências feitas para você portar uma arma. É que nem você ir numa loja de eletrodoméstico, comprar um liquidificador e o vendedor está preocupado se você tem tomada em casa para ligar o liquidificador. É óbvio que se você está comprando um liquidificador, você vai ligar ele em algum lugar para que ele funcione. Então, se você está comprando uma arma, não digo arma longa, mas uma arma de porte manual, um revólver, uma pistola, você deveria ter o direito de usá-la em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Então, se você mora numa determinada localidade urbana, que você tem uma distância próxima, que você vai à farmácia ou à padaria caminhando, e você quer ir armado lá porque você tem algum receio, por que você não pode ir até a padaria, que é 50 metros da portaria da sua casa ou do seu prédio, você não pode ir com a arma? Qual o problema, né? Então, por que você pode ter lá e não pode ter aqui? Esse negócio do porte rural, na verdade, é o chover no molhado. É uma coisa, na verdade, fizeram porque tinha que ser feito, porque tinham produtores sendo enquadrados ilegal, assim, absurdamente, porque você sabe que tem municípios aí do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde os módulos rurais são menores, que fulano tem 1, 2, 3 sítios, ou a família mora num determinado bairro rural, o pai mora num sítio, o filho mora no outro, a filha casou com o rapaz, mora no outro, e você se desloca ali, a propriedade não é contígua. A propriedade não é contígua. E por que você não tem o direito de ir até a casa do seu filho, que mora no outro sítio, armado? Às vezes é 5 quilômetros, 3 quilômetros, 2 quilômetros. Por que você não pode ir armado? Então, o Brasil é onde você tem que explicar o óbvio, né? Então, até na legislação precisa constar o óbvio. Então, eu sou favorável que se devolva às polícias civis a questão do porte de arma, porque a autoridade policial local conhece bem a realidade de cada um, né? Então, sabe, a delegacia tal ali de tal bairro, você vai lá requisitar o seu porte, você vai lá para o delegado e vai dizer assim, delegado, eu tenho ali um comércio, eu tenho uma prestadora de serviço, eu saio com um montante em dinheiro para pagar os meus funcionários, que são eventualmente diaristas ou ganham por produção,
eu saio com volume de dinheiro, eu quero ficar armado. O delegado sabe que você tem aquela necessidade, não precisa se explicar lá em Brasília, para o delegado de Polícia Federal, etc. E tal. A realidade local é conhecida por quem está mais próximo da população. Então, devolveu a questão do porte de arma para a Polícia Civil. Nós temos que baixar os impostos no que diz respeito a armas e munições e abrir o mercado para que tenha mais oportunidade, mais opção para que o cidadão que deseja se proteger, se armar, compre a sua arma, a sua munição a preços mais acessíveis. E também a questão de que o presidente tanto fala, né, que a questão, no caso das polícias, ele fala do excludente de licitude, porque é óbvio, né, que se o fulano é policial, é que nem você chegar para um cirurgião de um hospital de traumas e ele, toda vez que precisar fazer uma cirurgia, ele ter que responder um questionário, pedir autorização se ele pode abrir o paciente, se ele pode cortar o paciente ou não. É coisa totalmente absurda. É óbvio, se for policial, ele está lá, é inerente à atividade policial, eventualmente entrar num confronto com arma de fogo e, eventualmente, ele pode matar o criminoso. E qual é o problema? É da atividade dele. Então, o presidente Bolsonaro briga muito nessa questão de excludente de licitude e também nós temos que brigar porque, na legislação, o cidadão comum que entrar no entreveiro armado, ele responde também à questão criminal e muitas das vezes é questionado. Eu já vi isso, né? Eu já vi isso com civil e já vi isso com policial. É questionado por que ele deu 2 ou 3 tiros, por que ele não deu um só, por que ele deflagrou 3 tiros. Você acha que num momento de forte emoção, ali que você está no entreveiro com um criminoso, que você não sabe o que vai acontecer, você vai ficar fazendo conta se você vai dar 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros? É óbvio que não. A pessoa está querendo se defender, proteger a si e a sua família, ao seu patrimônio. Você acha que quem tem filho em casa, familiares em casa, no encontro de um meliante ou de mais meliantes aí que a gente cansa de ver, você vai pensar se você vai dar 3 tiros, 5 tiros, 10? Você vai dar o que é necessário, o que a situação está demandando. Tanto que a gente vê nos Estados Unidos, naqueles famosos programas policiais, a gente vê que a polícia lá atira a gosto, né? Eles não ficam economizando munição lá, não. E uma vez eu perguntei para um policial lá no estado de Illinois, eu perguntei por que nos Estados Unidos funcionava assim, e ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, quando você está na função policial, você está na atividade policial devidamente identificado quer dizer, se ele está com o distintivo, mesmo que não esteja fardado, ou fardado, que aí você obviamente já está fardado e tem o distintivo aqui, quando você recebe uma agressão armada, faca, eventualmente carro, qualquer coisa assim, é como se aquele indivíduo ali, que é o criminoso, estivesse atacando toda a população daquele estado ou daquele município, se a polícia estadual é do estado, se a polícia municipal é do município. Então, é como se o bandido estivesse atacando toda a população. Dado esse entendimento, você pode reagir com todos os mecanismos possíveis que você tiver ao seu dispor, você é agente da lei. Tanto é que lá nos Estados Unidos é comum você ver eles usarem aqueles carros com aquele para-choque, tipo mata-cachorro, que eles colocam o carro em cima do carro do criminoso. Aqui, se o policial fizer isso, ele vai ter que pagar a funilaria do carro. Então, mesmo com essas questões que o presidente Bolsonaro melhorou, na verdade, ele não melhorou, Tiago, ele devolveu o direito de se defender da população brasileira, ainda não está suficientemente adequada à realidade que a população precisa, né? Porque eu me lembro, quando tinha lá meus 12, 13, 14 anos, que eu ia com meu pai na loja de armas, né? Você não tinha nenhuma burocracia para comprar arma, munição,
A única coisa que naquele tempo não era o mundo digital de hoje, entre você escolher uma arma e pegar ela, demorava uns 15 dias, que era o tempo de fazer a pesquisa nos registros criminais da pessoa, que era feito à mão, com papel, ia para a Polícia Civil lá no DEIC, né? Fazer a investigação criminal daquela pessoa e para daí você buscar a arma. Mas creio que se fosse hoje, seria muito mais rápido, muito mais célere por conta da questão da informática. Mas você veja que onde eu quero chegar, que mesmo com todas essas melhorias que nós enxergamos no governo Bolsonaro, os CACs ainda sofrem com entendimentos dos estados, né? Cada estado tem um entendimento, os CACs ainda sofrem, alguns agentes da lei não sabem como agir, né? Você imagina um policial que entrou na polícia no ano 2002, o plebiscito foi em 2005, depois veio o Estatuto do Desarmamento. O policial tem 20 anos, 22 anos de polícia, sendo que são 22 nesse sistema horroroso e 3 nos estertores do sistema anterior. Ele nem sabe como interpretar a legislação, tá certo? Então, o Brasil ainda é hoje um país que limita o direito de defesa da população contra a vontade do presidente Bolsonaro e de todos aqueles integrantes do seu governo. Nós temos aqui, como você bem disse, a questão do Código Ambiental, nós temos aqui acabar com a lei do desarmamento. Nós não podemos conviver com a lei do Estatuto do Desarmamento. Nós temos que revogar o Estatuto do Desarmamento, fazer valer a vontade da população do plebiscito de 2005 e devolver integralmente o direito da população de se defender de maneira ampla. A gente vê isso aqui do lado, vou repetir, aqui no Paraguai, aqui do lado. As taxas de homicídio do Paraguai são menores do que as do Brasil, mesmo com aquele problema de tráfico de drogas que nós temos ali na divisa do Brasil. E eu vi um dado muito interessante, que se você excluir 2 regiões ali da fronteira com o Brasil, onde tem uma maior circulação de drogas, você tirar os dados daquela região, que são os que puxam a média para cima, os índices de homicídio do Paraguai são comparáveis aos índices de homicídio da Europa. Então, para você ter uma ideia, e o Paraguai acho que é um dos países mais armados da América do Sul, né? Ali você não vê pessoa trocando tiro no meio da rua no Paraguai, entendeu? Então, o que nós temos que verificar, assim como nos Estados Unidos, que eu gosto de usar como exemplo, que é um país continental como nós, os estados mais armados, né, onde tem mais armas por habitante, e também aonde existe a maior liberdade dos estados de darem o porte de arma para a população, coincidentemente, né, são os estados que têm os menores índices criminais. Justamente, né, deputado? A gente vê, mais uma vez, um entrave de legislação, né? Então, a gente precisa realmente de ter essa maior segurança jurídica, não só para o produtor rural, mas falando para o cidadão de bem, né, de forma geral, ter essa segurança jurídica de poder ter a sua arma, de poder defender a sua família, de poder defender o seu bem. A gente tem inúmeros colegas que praticam, né, a caça do javali, então a gente vê aí inúmeros confrontos de legislação que eles acabam sofrendo aí por até desconhecimento da própria fiscalização, né? É impressionante como é que isso ainda ocorre de forma generalizada, e foi o que você falou. Acho que agora o maior entrave político, né, é justamente tirar esse desarmamento, fazer essa mudança na lei e não mais trabalhar com medida provisória ou uma expectativa, mas chegou a hora do Brasil deixar de lado esse medo do armamento que foi introduzido na população aí por governos anteriores. Acredito eu que por um próprio medo da população saber se defender, né? Acho que governos anteriores buscavam o medo da população para conseguir se ter
um domínio ali sobre algumas áreas, né, deputado? O socialismo tem como premissa aumentar o poder estatal e diminuir o poder do cidadão, né? A liberdade do cidadão. Então, o Estado é responsável pela saúde, pela segurança, pela educação, ele é responsável por tudo. Você, cidadão, vamos dizer assim, é um bonequinho dependente do Estado, né? É isso que eles querem. Então, para eles, é um terror você, cidadão, poder se defender, inclusive dele, né? Que é o que o presidente Bolsonaro defende, que é o que está na segunda emenda da Constituição Americana, que é o direito de você adquirir armas, que é justamente para que o governo não, amanhã, um governo tirano ou tirânico, não se sobreponha aos interesses ou à liberdade dos cidadãos. Então, esses países que nós citamos aí, que são desarmamentistas, você vê que a população não tem nem por onde recorrer, né? Porque o governo tem as armas, o governo tem o poder, o governo tem toda a estrutura financeira, econômica e produtiva da nação, e você, cidadão, não tem para onde correr, né? Então, para você ser dominado, é muito fácil, né? Você já está numa situação de desvantagem absurda. E a gente sabe que essa questão de falar de desarmamento, que é perigoso, como diz, eu queria mandar até um abraço aqui para o meu amigo Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, pelos índices que ele conhece, que ele mostrou para nós, é muito mais perigoso você ter uma banheira em casa do que ter uma arma de fogo, porque a banheira mata mais crianças do que uma arma de fogo, que as crianças se afogam nas banheiras, né? Banheiras e piscinas. Então, esse pessoal faz esses discursos sem nenhuma propriedade de dados, né? É tudo fictício ou mentiroso, colocado de maneira totalmente absurda, de modo a persuadir a população de que o que eles estão falando está certo. E quando a gente vê, é exatamente o contrário. Eu até estimulo aqui aos nossos amigos que estão assistindo aqui a nossa entrevista no Compra Rural, entre lá no site da NRA, lá nos Estados Unidos, da National Rifle Association, e vocês vão ver lá os estados mais amigáveis e os menos amigáveis para a questão do armamento nos Estados Unidos. Aí lá tem um índice que começa no 1, que é o mais amigável, até o 51, que é o menos amigável, e depois vocês peguem os 10 primeiros estados mais amigáveis e vejam os índices criminais desses estados. São os menores índices criminais dos Estados Unidos. Então, científico, o pessoal gosta tanto de falar em ciência, né? Vacina, ciência, etc. É científico, é dado, né? Onde tem mais arma e mais direito de você circular com armas, menor são os índices criminais. Principalmente, Tiago, os crimes contra as mulheres, né? Inclusive, nós temos marcas aí americanas que têm linhas de pistolas e revólveres especiais para a mulher, que cabe direito na mão da mulher, com apelos femininos, etc. e tal, para que a mulher possa se defender. Então, esse negócio que criaram esse tabu em volta das armas no Brasil é completamente absurdo. E no campo, né, você pega os estados agrícolas, no campo, a necessidade da arma é mais do que justificada, uma vez que você não tem uma presença policial como você tem nas cidades. Você não precisa ir muito longe, né, deputado? Não precisa nem de ir nos Estados Unidos. Você pega aí, desde o início do governo Bolsonaro, a gente teve praticamente nula as invasões de terra que aconteciam no Brasil. Já vamos completar aí 4 anos com queda na taxa de mortes violentas no país. O maior número de títulos de terra que foram entregues, né, aos assentamentos. Então, você vê que é uma política e números, como você falou, né, dados reais, palpáveis aí para a população, que descreditam qualquer que seja a teoria do desarmamento, né?
E sobre os Falando... títulos, fazendo um adendo ao que você falou dos Aham. títulos, né? A minha frase é que eu acabei de dar uma entrevista aqui agora há pouco, falando exatamente isso, né? Quem é dono cuida, né? Então, a partir do momento que o assentado foi titulado, ele recebeu uma carta de alforria. Ele é dono daquele lote, daquela propriedade, e quando ele é dono, ele cuida, né? Enquanto ele não é dono, ele é que nem quando você vai morar de aluguel numa casa ou num apartamento. Você vai fazer reformas significativas a fim de deixar a reforma lá para o dono do imóvel? Não, você só vai fazer uma reforma se aquilo for seu, né? Ou você vai investir mais no seu negócio se aquilo for seu. Então, na hora que você dá o título de propriedade, a pessoa que é dona, ela cuida porque ela se anima porque aquilo vira propriedade dela. E ela vai, com certeza agora, né, deputado, ter direito à posse de arma dentro do seu território, ela vai ter direito ao acesso ao crédito rural, a políticas de incentivo da Embrapa, do Ministério da Agricultura, das políticas, né, dos próprios governos estaduais. Então, você está, na verdade, incentivando algo que não foi feito anteriormente. Deputado, para não prolongar muito a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o projeto #EseAgro, que a gente tem acompanhado, e quais são, né, então, os próximos passos aí do deputado a favor do homem do campo, de forma breve. A nossa próxima etapa, eu sou pré-candidato a deputado federal, porque lá em Brasília é onde está a FPA, é onde está a Comissão da Agricultura, a Comissão da Câmara dos Deputados da Agricultura, né? O Ministério da Agricultura, as políticas agrícolas, e a maioria das demandas que nós recebemos aqui no nosso gabinete relativas ao agro, aqui na Assembleia, são demandas federais, né? São demandas resolvidas em nível federal. Sendo assim, a gente pode prestar um serviço muito melhor ao produtor rural paulista e brasileiro, estando lá em Brasília. Então, por isso, a nossa pré-candidatura a deputado federal. E também dizer que, apesar de São Paulo ter o maior PIB agrícola do Brasil, pouca gente sabe, mas é a realidade, e nós temos a maior bancada na Câmara dos Deputados, são 70 deputados federais de São Paulo, nós não temos nenhum nome que seja da agricultura. Nós temos aí vários representantes de regiões, classes, segmentos, mas nenhum deputado de São Paulo é produtor rural. Quando eu digo produtor rural, não é dizer que tem sítio, que tem cavalo, que o pai tem fazenda, que o tio tem... não é isso. É viver da atividade rural, né? Quem vive da atividade rural, assim como o médico vive da medicina, o engenheiro vive da construção, o produtor rural vive da atividade rural. É isso que sintetiza você ser do agro. Então, não adianta nada, tem gente aí que chega a época de AgriShow, feira lá em Goiás, lá da Comigo, etc. e tal, o fulano pega, bota um chapéu, calça botina que comprou faltando uma semana para a feira, chega com a botina reluzindo lá e fala que é do agro. Não tem nada de agro. O fulano está querendo enganar as pessoas, né? Então, ser do agro é ser produtor rural. E não interessa se é pecuarista, se é produtor de uva, se é produtor de resina, de borracha, de frango, de soja, não interessa. Ele é produtor rural. E o que nós vemos aí, São Paulo, quer dizer, o produtor rural paulista, né, acaba sendo beneficiado por tabela, né, com decisões de deputados federais de Goiás, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, que são Minas Gerais, que são estados com agro muito forte ou que são eminentemente agro. E esses deputados estão lá defendendo os interesses dos seus estados e dos seus segmentos, e aí São Paulo acaba que vai a reboque deles. E das 70 cadeiras, não tem uma cadeira ocupada por um produtor rural, o que é muito triste, né? Porque, tudo bem, São Paulo é um grande setor, tem um setor de serviços maravilhoso, uma indústria forte também, mas
a gente precisava aí ter pelo menos, não é não, a gente precisava ter pelo menos uns 5%, 10% das cadeiras de São Paulo ocupadas por pessoas ligadas ao agro, para você ter uma representatividade significativa do setor, porque, afinal de contas, nós somos o maior PIB agrícola do Brasil. Então, o que a gente vê é que, hoje em dia, os temas do agro que chegam até Brasília, na Frente Parlamentar da Agropecuária ou na Comissão de Agricultura da Câmara, etc., como nós falamos aqui do Congresso Nacional, no fim, a gente acaba sendo beneficiado aí, graças aos nossos queridos amigos aí, goianos, mineiros, paranaenses, enfim, mato-grossenses, que acabam nos ajudando aí, e São Paulo acaba, o produtor paulista acaba sendo beneficiado com a decisão desses parlamentares. Eu quero, justamente, se Deus quiser, conseguir chegar lá, uma vez homologado na convenção. Chegando lá em Brasília, eu quero poder ajudar não só o produtor paulista, mas o produtor do Brasil inteiro, mas sabendo que os nossos produtores aqui precisam de uma defesa efetiva no Congresso Nacional. Deputado, com certeza uma cadeira já está garantida, pelo menos um representante a gente vai ter lá. Agradeço. Eleição e feijão só depois da apuração. Ixi, mas com a safra boa, do jeito que a gente vende feijão, não vai ter problema também, não. Mas a eleição é disputada, a eleição tem que trabalhar bastante, senão a gente tem mais uma porção de competidores aí. Com certeza. Deputado, em nome de toda a equipe do Compre Rural, em nome de todo, né, o agronegócio brasileiro e tudo que você vem fazendo e vai continuar fazendo aí pelo setor, a gente agradece a oportunidade dessa entrevista, de bater um pouco, né, esse papo aqui de forma resumida, de forma rápida, sobre assuntos tão importantes e de trazer um pouco mais de informação sobre esses assuntos. Estendo aqui o convite para as próximas entrevistas, discutir novos assuntos. O portal está aberto e a gente continua lutando pelo mesmo intuito, que é favorecer e engrandecer cada vez mais o agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho aí à frente do Compre Rural, trazendo sempre muito boas notícias e atualizando o produtor rural aí com informações. A gente conversa bastante aí com representantes do setor e também com produtores, que muitos aí já conhecem a plataforma de vocês, se informam pela plataforma de vocês. E parabéns pelo trabalho, vamos estar juntos mais vezes. E contem sempre aí com o nosso mandato, né? O produtor rural pode sempre contar com o nosso mandato. Se eu pudesse mudar alguma regra, eu acho que o produtor rural devia poder votar em produtor rural de qualquer lugar do Brasil, né? Porque, afinal de contas, nós somos uma grande família esparramadas num território. Nós não temos fronteira, né? Temos realidades regionais, mas as necessidades dos produtores são as mesmas. Então, queria aqui colocar nosso mandato à disposição do produtor paulista e do produtor brasileiro. Afinal de contas, muitas coisas que chegam até aqui. Essa semana mesmo aqui ajudei um amigo produtor lá de Minas Gerais e fiquei satisfeito em poder ajudá-lo. A gente tem que criar essa onda colaborativa entre nós, porque contra nós temos muita gente trabalhando dioturnamente, 24 horas por dia, para nos prejudicar, seja aqui nas casas legislativas ou fora, né? Como você bem colocou aí no começo da entrevista. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço. Obrigado a vocês que nos acompanham. E a gente deixa aqui, então, aberto essa próxima sequência de entrevistas falando sobre o agronegócio.